como eu sei se o meu ligamento cruzado anterior rompeu? Afinal, no joelho tem mais de 10 ligamentos e quando a gente machuca o joelho, qualquer um desses ligamentos pode romper, não é mesmo? E às vezes mais de um rompe, inclusive. E não é só de ligamento que é feito o joelho. Ele tem menisco, cartilagem, tem osso e tudo isso pode lesar. E quando a gente está falando de LCA, que é o ligamento cruzado anterior, existem algumas características específicas que nos auxiliam para fazer o diagnóstico da lesão. E nesse vídeo eu vou falar para você o que você sente quando rompe o LCA, os sintomas da lesão do LCA nos dias subsequentes à lesão e como se faz o diagnóstico da lesão do LCA. Então, bora lá! Alguns lembretes. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ativar o alerta de notificações para você ficar atento, né, sempre que eu publicar alguma coisa. E curta o vídeo, né, porque aí eu sei se esse conteúdo é o que você deseja. Lembro também que eu sempre abro, né, uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, e aí você pode lá colocar a sua pergunta, né, uma pergunta geral, tá? Porque para perguntas específicas da sua situação, o que eu recomendo é agendar uma consulta. Então vamos lá. A gente pode dividir os sintomas da lesão do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, em sintomas agudos e crônicos. A lesão aguda é aquela que acontece no momento do trauma, quando você machuca o joelho, que pode ser, por exemplo, após um entorse, uma queda, uma pancada, alguma outra situação. Nessa situação aguda, os sintomas são os seguintes: dor intensa, dificuldade e até às vezes a impossibilidade de andar e continuar uma partida, né? Tava jogando futebol, rompeu o LCA, não consegue mais continuar a partida de futebol, né, por exemplo. E é possível também ouvir um estalido no momento que você rompe o LCA e às vezes até as pessoas ouvem esse estalido. Quando essas três coisas acontecem, né, a dor, impossibilidade de pisar e o estalido, existe uma chance maior de 80% de ter lesão do LCA. E ainda na situação aguda, né, depois de algumas horas que você sofreu a lesão, e até dentro de alguns dias, o joelho ele também pode ficar inchado, porque ele fica cheio de sangue dentro dele, que é o que a gente chama de hemartrose. E com isso, por conta da hemartrose, a dor persiste por mais tempo, gerando em você uma dificuldade para dobrar e esticar o joelho, ou seja, movimentar o joelho, mas, né, com o passar dos dias, você até consegue andar melhor. E por conta disso tudo, né, desses problemas todos que podem acontecer, é importantíssimo já começar a tratar. Por isso, né, lesou, já procura o ortopedista, porque aí a gente já faz o diagnóstico, você já começa a fazer a fisioterapia, né, o quanto antes, para recuperar tudo isso que você está perdendo, né, mobilidade, capacidade de andar melhor, evitar perder massa muscular, e se for operar, ter um melhor resultado da cirurgia, né, porque você já vai estar com uma massa muscular melhor, menos inchaço, maior mobilidade, e o resultado pós-operatório costuma ser melhor quando a pessoa está com umas condições de joelho melhores. Então, não deixe de passar no ortopedista antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, né, de marcar fisioterapia, fazer exame, passe com o ortopedista, faça avaliação, que aí a gente te ajuda. Agora vamos falar dos sintomas crônicos da lesão do LCA. Passados alguns dias da lesão, né, normalmente umas 2 semanas, você já consegue andar melhor, né, mas ainda manca um pouquinho, incomoda um pouco, e tem gente que fica aí mais de um mês com dificuldade de andar. Especialmente aqueles que passam no ortopedista, fazem a ressonância e depois não fazem mais nada. Por quê? Eles vão sofrer mais tempo porque eles não fazem o que precisa ser feito, que é a reabilitação, tomar remédio para dor, para desinchar o joelho, etc. Inclusive, o último paciente que eu operei ficou 1 mês e meio sofrendo até me achar e aí começar o tratamento. Então, veja, não há necessidade de você ficar sofrendo 6 semanas, né, 1 mês e meio, podendo fazer o tratamento antes disso, né? Então, não espere para passar no ortopedista, vá o quanto antes, porque isso vai melhorar a situação do seu joelho para você. E aí, nesse momento que você já está andando melhor, né, nessa situação crônica, você começa a voltar às suas atividades diárias até o ponto que você está tão bem que decide até voltar a jogar bola.
E é aí que surge o principal sintoma crônico, que é a instabilidade do joelho, que é aquela sensação de falseio, o joelho saindo do lugar. Tem gente que fica com o joelho tão instável que ele sai do lugar mesmo para andar em linha reta, né? Não precisa nem fazer alguma atividade física para que ele saia do lugar. Só andando assim, normalmente já sai do lugar. E sempre que ele falseia, que sai do lugar, dói, incha e volta aquele ciclo vicioso de dor, perda de função, tristeza, frustração, que não consegue fazer as coisas. E é nesse momento que a maioria das pessoas se lembra que existe ortopedista, né? Mas tem muita gente que ainda insiste em tocar a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, né? Como se não houvesse amanhã. E o problema disso é que toda vez que o joelho sai do lugar, vai machucar a cartilagem, o menisco, e aí, em vez de você ter só lesão do LCA, vai ter lesão também de cartilagem, menisco, e a sua situação vai piorar, e o resultado do tratamento vai ser diminuído, né? Porque a condição do joelho vai estar ruim. E a recuperação também vai ser pior, né? Porque vai ter que fazer mais procedimentos cirúrgicos para poder recuperar o joelho que está mais danificado, né? Ou seja, você vai ter mais risco de ter artrose no futuro. Então, tem que ver isso quanto antes também, tá? Mesmo na situação crônica, especialmente, né? Que você já perdeu o tempo de ter ido na situação aguda. Aí tá, beleza, fui no ortopedista. Como é que vai ser feito o diagnóstico da lesão do ligamento cruzado anterior? Primeira coisa, a gente, né, ortopedista, vai pegar os elementos da sua história, do que aconteceu, né? Como é que foi o trauma, se alguém bateu em você, se foi sozinho, foi jogando futebol, caiu da escada, como é que foi? A gente chama isso de anamnese. Feita essa entrevista, a gente já tem uma acurácia de diagnóstico que chega até 90%. Né? E aí como é que a gente complementa isso? Fazendo exame físico e com exame de imagem. No exame físico, existem alguns testes que a gente faz para examinar o joelho, né? E tem 3 testes principais que a gente usa, que é o teste de Lachman, gaveta anterior e pivô shift. Eu estou falando isso só para você saber que existe, tá bom? São termos técnicos. Nem sempre dá para fazer esses 3 testes, porque a pessoa com a dor, no joelho, dor em torce, fica incomodada, né? Mais difícil de fazer, especialmente o pivô shift, né? Que a gente faz uma manobra que torce o joelho e a gente vê se ele sai do lugar. Isso aí é um pouco desconfortável muitas das vezes, até mesmo numa situação mais crônica, que a pessoa tem menos dor. E quanto mais recente, né, fica mais difícil para fazer por conta da dor mesmo. Mas com técnica e prática a gente consegue avaliar bem o paciente e a gente consegue fazer muitas vezes já o diagnóstico de cara sem até precisar de uma ressonância. E a terceira coisa, né, é o exame de imagem, justamente a ressonância, que é o melhor exame para ver a lesão do LCA. Detalhe, às vezes a ressonância dá como normal, mesmo com a lesão. Isso é o que a gente chama de falso negativo. E às vezes o contrário, dá alterado mesmo com o exame normal. Isso é o falso positivo. Não é comum acontecer o falso negativo, falso positivo, mas como eu, né, examino muito o joelho, para mim, né, isso é comum, né, no meu dia a dia. Né, e eu estou acostumado com isso, por isso que eu estou te alertando. Por isso, não adianta você chegar para mim assim e mostrar o laudo da ressonância ou só as imagens e pedir para eu dizer o que fazer, né? Porque sem eu ter visto, sem ter examinado, feito a anamnese, a acurácia diagnóstica é baixa para te proporcionar uma boa avaliação. Né? Por isso, tem que fazer a consulta, ser examinado, e aí sim avalia os exames de imagem. Tá? Não tem outro jeito, a ciência explica, tem um monte de artigo demonstrando isso, tá? E se você quer que eu te ajude, vamos fazer as coisas direito, tá bom? E aí, como é que fica a imagem do LCA na ressonância? Vou te mostrar aqui 2 imagens, olha só. Aqui a gente observa 2 imagens, né, 2 joelhos diferentes. O lado esquerdo aqui, um joelho visto de lado, tá? E aqui à direita, a gente tem um outro joelho visto de lado também. Isso aqui é a imagem de ressonância, tá bom? Nesse joelho aqui, o ligamento está íntegro, normal, e nesse joelho aqui, o ligamento está lesado. Então, vamos primeiro para o ligamento íntegro. Ó, a gente vê a patela, que é a bolota do joelho, aqui o osso fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia, que é o osso da perna. A gente está no meio do joelho. E esse aqui, ó, essa fitinha aqui, acinzentada, um pouco escura, é o ligamento cruzado anterior. Veja que essa fita está inteira, ela tem uma inclinação de quase 140 graus, mais ou menos, e a gente percebe uma tensão aqui. Então, e o sinal aqui do ligamento tá cinza, tá? Que a gente chama de sinal intermediário.
Isso aqui é um ligamento íntegro. Agora, ó, nessa imagem aqui da direita, também tem uma patela, o fêmur e a tíbia, né? E a gente vê o ligamento, olha só como é que ele está caído, ó, o cruzado anterior está todo caído aqui. Então ele está lesado. E ele não está indo até o fêmur, ó, lesou, saiu do lugar. E veja também que o sinal dele mudou, aqui está pretão e aqui está amarelo. Está amarelo, está branco. Né? Veja como é que ele é diferente, não é cinza igual o outro ligamento que a gente viu, tá bom? Então esse é o aspecto da imagem que a gente costuma ver quando o ligamento está rompido. Claro que nem sempre a gente consegue ver essas coisas bonitinhas, né? Tem as variações, tem o falso positivo, o falso negativo, por isso que a gente precisa avaliar também o paciente, né, como um todo, né, examinar e ver a história dele. E a lesão parcial do LCA, como é que a gente faz? Pois é, essa lesão é maldita, porque muita gente acha que por ser parcial pode deixar quieto, né, e tocar a vida normalmente, né? Só que não. Precisa novamente fazer uma consulta, examinar e ver as imagens. A lesão parcial ela engana muito, né? Por isso precisa de um ortopedista com experiência e traquejo no assunto. Não basta ver só a imagem, precisa somar isso à análise mecânica do joelho, o que é feito na consulta, examinando, conversando com o paciente. Porque aí sim a gente vai definir se essa lesão parcial se comporta como uma lesão completa ou se comporta como um joelho, entre aspas, normal. É isso que a gente usa para definir o que vai ser feito. E é assim, né, dessas formas todas, né, avaliando os sintomas, examinando e vendo os exames de imagem, que a gente sabe se você tem a lesão do LCA, que é o ligamento cruzado anterior. Aí alguns podem até estar perguntando, mas como é que eu trato? Você só falou do diagnóstico, isso não é o bastante. Tem um monte de vídeo meu no meu canal aqui, falando como é que se trata. Tem também um monte de artigo que eu escrevi no meu site. É só você pesquisar, dar uma olhadinha lá, que você vai encontrar a resposta, tá bom? Esse vídeo aqui é para te informar como é que você pode saber o diagnóstico, tá? E quais são as ferramentas que a gente usa para saber se você tem lesão do LCA. Beleza? Se você tiver alguma dúvida geral sobre o assunto, só escrever aqui nos comentários ou então manda na caixa de perguntas que eu abro lá no Instagram, tá bom? E se você tiver uma dúvida específica para o seu caso, o que fazer na sua situação, marque uma consulta que a gente te ajuda, tá bom? Até mais, um abraço.